Bom, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear, agora sobre ortogonalidade e ângulo entre vetores no espaço vetorial geral. Então, esse é o curso de álgebra linear para a Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Meu nome é Elton Carvalho. Bom, revisando, né, na última aula a gente viu a definição de norma e, essencialmente, ela é a raiz quadrada do produto interno de um vetor com ele mesmo. Aí, quando eu falo produto interno, eu já estou supondo que eu estou olhando para um espaço vetorial que tem um produto interno. Tá? Então, a gente vai chamar esse espaço de produto interno ou espaço euclidiano. E essa norma tem algumas propriedades aí, eu listei quatro, as quatro mais importantes, que são, essencialmente, a norma é sempre positiva e ela só vai ser zero quando eu estiver calculando a norma do vetor nulo. E aí, quando eu falo que ele é sempre maior ou igual a zero, eu já estou dizendo aí que isso é um número real. A norma é um número real, não importa se o meu espaço vetorial é complexo ou não, né? Então é sobre os complexos ou sobre os reais. Se o produto interno está definido, a norma vai dar um número real, certo? E a outra propriedade é a homogeneidade. Então, quando eu multiplico meu vetor por um escalar, a norma desse vetor sai multiplicada pelo módulo do escalar, né? Então cuidado, esse escalar aqui pode ser um número complexo, pode ser um número real, positivo ou negativo, o que vai sair aqui é o módulo desse escalar. Tá? E tem duas desigualdades aí que são importantes. A primeira é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que diz que o módulo do produto interno entre dois vetores é menor ou igual ao produto das normas desse cara. E a desigualdade triangular, que diz que a norma da soma de dois vetores é menor ou igual à soma das normas dos vetores. Quer dizer, basicamente um lado do triângulo tem comprimento menor ou igual à soma dos outros dois. Né? A igualdade vai acontecer quando esses caras forem todos colineares. Né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, essas desigualdades aí têm algumas consequências interessantes para a gente. Né? Primeiro, vamos olhar para a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Se eu estiver olhando para o espaço vetorial real, em que o produto interno vai ser um número real, né? Então eu posso olhar para essa norma, esse módulo desse produto interno menor ou igual ao produto das normas, eu posso abrir essa desigualdade aqui, essa inequação modular, né? E eu vou dizer então que o produto interno entre U e V está entre menos UV em norma e norma de U vezes norma de V. Né? E como norma de U e norma de V, eu estou supondo os casos diferentes de zero, porque no caso igual a zero, isso aqui vai dar zero e pronto. Né? Mas no caso diferente de zero, eu posso dividir por esse produto de normas. Na hora que eu faço isso, isso aqui é um número positivo, tá? Norma de U vezes norma de V é um número real positivo. Então, eu posso dividir tudo aqui, não muda a minha desigualdade, e eu vejo que essa expressão aqui, olha, produto interno de U com V dividido por norma de U vezes norma de V está entre menos 1 e 1. Né? E o que mais que está entre menos 1 e 1? A função cosseno. Então, eu posso definir um ângulo θ entre 0 e π e dizer que cosseno desse ângulo é definido como esse cara aqui. Então, olha só, é o contrário. Né? Eu não estou pegando o ângulo da geometria e calculando aquele cara e depois comparando com as coordenadas do vetor. Não, eu estou inventando um objeto chamado ângulo que é definido como o número cujo cosseno dá essa expressão aqui. Né? E aí, se você quiser comparar com o produto escalar, né, entre dois vetores no espaço de geometria, que a gente viu lá no começo da aula de produto interno, esse cara aqui tem muito a ver com a definição de produto interno na geometria, né? Que o produto interno na geometria vai ser norma de um vetor vezes norma do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Então, aqui essa coisa se compatibiliza. Mas você percebe que isso a gente não partiu desse paralelo da geometria. A gente partiu dos axiomas, daquelas quatro propriedades do produto interno, das propriedades da norma, chegou na desigualdade de Cauchy-Schwarz, e a desigualdade de Cauchy-Schwarz falou que para espaços vetoriais reais, esse produto interno está limitado entre menos 1 e 1. Aqui outra função está limitada entre menos 1 e 1? Cosseno, né? Com θ entre 0 e π. Né? E aí a gente consegue definir esse cara como o ângulo entre U e V. Né? Outra coisa, na desigualdade de Cauchy-Schwarz a gente pode pensar assim,
Aqui é menor ou igual, mas quando que eu tenho a igualdade, né? Naquele caso lá em que a gente tinha só a norma de um vetor, a igualdade acontecia quando a norma de um vetor é maior ou igual a zero, e a igualdade acontecia quando o vetor era o vetor nulo, aí dava a norma zero, né? Mas e no caso do Cauchy-Schwarz, o que acontece quando eu tenho essa igualdade aqui? Qual que é a relação entre esses dois vetores nesse caso, né? Bom, a gente tem que lembrar lá de como é que a gente fez a demonstração, a prova de que essa desigualdade vale. A gente definiu um vetor W aqui como essa combinação linear de V e U, né? E aí a gente usou o fato de que a norma ao quadrado desse cara é maior ou igual a zero. Só que aí a gente pensa o seguinte, quando que essa norma vai ser zero? Quando o W for o vetor nulo. Quando o W é vetor nulo? Quando esse vetor aqui é igual a esse cara aqui, né? Então quando V é igual ao produto interno de V com U dividido por U ao quadrado em norma vezes U, né? Então quer dizer, o V é múltiplo do U. U e V são linearmente dependentes, né? E claro, eu posso colocar um lambda V aqui, vai aparecer um lambda aqui em cima e vai dar tudo certo, tá? Vai continuar igual, valendo a igualdade. Então quer dizer, quando o V é múltiplo do U, então esses dois vetores são LD e a equação a desigualdade de Cauchy-Schwarz vira uma equação, vira uma igualdade, né? E vice-versa, quando eles são iguais, eles são LD. Isso quer dizer o quê? Que se eu olhar para esse θ aqui, esse ângulo entre eles, na hora que eu defino desse jeito, o cosseno do θ fica mais ou menos 1. Né? Ou seja, esses vetores aqui, se a gente pensar nesse contexto de ângulo, eles seriam paralelos ou antiparalelos, né? E a linguagem que a gente usa em álgebra linear para dois vetores que seriam paralelos é que eles são linearmente dependentes, né? Se eu tenho mais, um conjunto de mais de dois, aí isso não vale necessariamente. Aí eu posso dizer que eles são coplanares ou coisas assim, dá para dar uma generalizada. Mas no caso de dois vetores, para eles serem LD, o cosseno do ângulo entre eles vai ser mais ou menos 1, e eles vão ser paralelos ou antiparalelos. Eles vão ser basicamente múltiplos um do outro, né? Que é o que a gente tinha lá na geometria. Na geometria a gente tinha que os vetores que são paralelos, eles só diferem em norma, né? É o que acontece aqui. Então, essas são as duas consequências interessantes de Cauchy-Schwarz. A gente pode definir ângulo e quando a desigualdade de Cauchy-Schwarz passa a ser uma igualdade, eu tenho esses dois vetores linearmente dependentes, né? Vamos olhar agora para a desigualdade triangular, né? Desigualdade triangular vale isso. A norma da soma de dois vetores é menor ou igual à soma das normas. Só que, para demonstrar isso, a gente pegou a norma ao quadrado, que é o produto interno desse vetor aqui dentro com ele mesmo, então U mais V com U mais V, e a gente fez a conta. Só que enquanto a gente fazia a conta, a gente chegou nesse resultado aqui. Eu tenho a norma de um vetor, a norma do primeiro, mais o produto escalar do primeiro com o segundo, mais o produto escalar do segundo com o primeiro, mais a norma do segundo. O que acontece se esses caras aqui no meio forem zero? Bom, se esse produto interno for zero, o outro vai ser também, porque o conjugado do zero é zero, né? Então, se esse cara é zero, esse termo aqui do meio some, e eu fico com norma de U mais V ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Isso é Pitágoras, né? C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. Se eu comparo isso com o que a gente tinha na geometria, né, eu tenho dois vetores aqui, U e V. Dois vetores, U e V. A norma de U está aqui, a norma de V está aqui. E aqui é a norma do vetor U mais V, certo? E esse aqui é o vetor U mais V, a norma é o comprimento desse segmento. Então, se eles não são, se o produto interno deles é qualquer, em geral, a desigualdade triangular vai valer, né? Esse lado aqui tem que ser menos do que a soma desse com esse. Eu percorri um caminho maior, indo daqui para cá, do que reto aqui, né? Agora, quando eles são... Nesse caso aqui, quando essa igualdade vale, né? Quando essa igualdade aqui vale, não a desigualdade triangular, essa igualdade vale com os quadrados, né? O que eu tenho basicamente é Pitágoras. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Esse cara é norma de U, esse lado, esse cateto é norma de U, esse cateto é norma de V,
E a hipotenusa é norma de U mais V. Por quê? Porque o vetor U mais V está com a ponta aqui, ele fecha o triângulo para mim. Né? E aí, esses caras são perpendiculares. Em álgebra linear, a gente não fala perpendicular, a gente fala ortogonal. Né? Então, quando o produto interno é zero, a gente tem essa associação entre a ideia de perpendicularidade e ortogonalidade. E quando o produto interno é zero, se a gente lembrar da nossa definição de ângulo, né? Aqui, quando o produto interno é zero, o cosseno do ângulo entre os vetores é zero também. Então, associa muito diretamente a essa ideia de perpendicularidade aqui. E a gente vai falar em álgebra linear, a gente define o que é ortogonalidade. Então eu digo o seguinte, eu tenho um espaço vetorial com produto interno. Tá? O produto interno está definidinho lá, tal. E eu digo, olha, dois vetores U e V são ortogonais quando o produto interno deles é zero. Se o produto interno deles é zero, eles são ortogonais. Se eles são ortogonais, o produto interno deles é zero. Essa é a definição de ortogonalidade. Tá? Não tem questão de geometria, é isso. Produto interno é zero. E aí eu posso pensar o seguinte, tá? Esses são dois vetores. Eu posso pensar em conjuntos que são ortogonais. Num conjunto ortogonal, eu posso pegar dois vetores quaisquer que o produto interno deles vai ser sempre zero. Então, eu tenho 15 vetores lá. Eu pego o vetor 1 e o vetor 7, produto interno zero. Vetor 8 e vetor 14, produto interno zero. Né? Então, quando isso acontece com qualquer par, com todos os pares de vetores, eu digo que esse conjunto é um conjunto ortogonal. Isso vai ser bastante útil na nossa próxima aula, quando a gente for falar de bases ortogonais e bases ortonormais. Né? Então, a gente tem uns exemplos para fazer. Esses exemplos vão estar disponíveis na página da disciplina. E tem o resto da literatura auxiliar disponível lá também. Lista de exercícios e exemplos para vocês fazerem, certo? E a gente se vê então depois na próxima aula. Até mais.